Vamos aqui de Flamengo e Cruzeiro, hein? Tudo absolutamente aberto para o jogo da volta das oitavas de final da Liberta. O Cruzeiro sai na frente, o Flamengo consegue empatar o jogo, num jogo que teve muitos questionamentos, né, em relação à escalação do Leonardo Jardim por parte do Flamengo. Não foi exatamente bem recepcionado, vamos falar a verdade. Normal, né? Não? Natural que assim seja. Aliás, a festa no Mineirão foi irada, não? Foi bonito. Foi irado. Foi bonito. Jogo, um pré-jogo com cara de Libertadores da América. Foi bem coisa grande de Libertadores. E o jogo foi bom jogo. O nível que a gente tem visto de bom jogo, tempo de bola rolando, 60 minutos de bola rolando. O jogo foi discutido, foi brigar. Gente, isso é oitava de final de Libertadores. Tem exato. Bom jogo daí. Roda a vinheta, e aí eu já vou dizer pra vocês aqui. Estamos com dificuldade na escalação. A gente bota o mesmo time que o Leonardo Jardim botou, a gente muda todo mundo que a gente acha que ele deveria mudar, a gente muda metade. A gente fala isso depois da vinheta, vai. Hoje também é o seguinte, começa uma nova era do Mano a Mano. Que era? Em que não tem mais ordem. Aí o Eu cara não vai vou, surtar. um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, um aqui, ali, aqui. Eu vou... Então vai dar pra sentir maldade no coração. Exatamente. Da cabeça. Exatamente. Eu vou da própria cabeça. Que também, às vezes, pode ser que fique 11 vezes do mesmo lado. Porque a chance Tudo de eu bem, esquecer... tá justo, acho bonito. Não, a você ver. chance de eu esquecer que eu comecei contigo. É verdade. 200%. Mas isso gera uma ansiedade natural nas pessoas que estão vendo e na gente também. Então vamos ver. E a gente tá precisando de pouca ansiedade no mundo também, porque o mundo aí tá gerando pouca ansiedade na gente, a gente resolveu colocar mais uma aqui. Olha aqui, fizemos algumas mudanças em relação ao time do Leonardo Jardim, mas não todas, que eu acho que a maioria faria, tá? Alguma coisa a gente vai mudar, outra não, e aí ao longo do programa a gente vai tentando explicar isso. Vamos começar o Wallace com o Rossi ou com o Otávio? Cara, antes de votar, assim, o Otávio é uma das minhas grandes esperanças com o negócio de gol da seleção brasileira, sabia? Mas já. Porque ele é um goleiro de todas as categorias de base, né? Da seleção, jogou em todas, basicamente. E olhando a juventude, o Ancelotti falou disso, né? Precisamos de goleiros e tal. A gente não tem tantos goleiros assim. Acredito que o Alisson comece o ciclo como titular, né? Terminou e começa. Então eu não consigo muitos goleiros que eu coloque e falo assim, cara, esse cara aqui daqui a 10 anos vai estar na seleção brasileira. E quem tava sendo cotado já não pode ser convocado agora. Carlos Miguel. Por exemplo, Tem a menor chance. não tem a menor chance do Carlos Miguel ser convocado agora. Então, olhando pro Otávio, tem o Luiz Júnior também, tem alguns goleiros que eu falo, opa, tem potencial aqui. Não sei se pra convocar agora, mas tem potencial pra gente olhar lá na frente. O Rossi não vive a melhor temporada dele. Na temporada passada, ele também cometeu falhas, mas foi muito importante na Libertadores. Mas o momento do Rossi é de críticas, né? A torcida do Flamengo tem os seus pés atrás. Teve uma galera falando que ele falhou no gol do Arroio. Eu não coloco. Eu não acho que foi falha. Pra mim foi um golaço do Arroio. Mas como nesse voto aqui, eu vou usar o critério momento, confiança, eu tô achando o Otávio mais confiante. Apesar do jogo com o pé dele não ser o melhor ainda, tô achando o Otávio mais confiante. Pra mim fez um ótimo jogo da ida, eu vou de Otávio. E aí, Capitã? Porque um aqui tem uma longevidade maior, né? Então, eu acho um voto bem difícil, porque eu acho que o momento, já vou partir daqui, tá? O momento do Otávio, ele é melhor que o momento do Rossi. Eu acho que o Otávio é um goleiro com muito potencial. Eu acho ele ótimo embaixo das traves, acho que tem uma questãozinha ali com saindo do gol, bola no alto, mas é muito difícil a gente ver goleiros jovens como o Otávio, como titular de um time grande. Então é natural, ele vai evoluir. Goleiro geralmente amadurece mais tarde, mas o Otávio, ele vai evoluir. Acho que o momento dele tem um quê de melhor que o do Rossi, assim, mais confiante. O Rossi acumula algumas falhas ao longo da temporada. Teve uma temporada passada espetacular, assim, a melhor da carreira dele. Mas eu ainda acho que o Rossi é um goleiro mais pronto. E acho que tem isso de maturidade também. Ainda mais se tratando de um confronto mata-mata. O Rossi é um cara que garante pênalti e tudo mais. Eu acho que o Rossi é um cara mais decisivo, ou pode ser mais decisivo. Se bem que o Otávio fez um jogaço no jogo da ida, mas eu vou ficar com o Rossi porque acho um goleiro mais pronto. Eu acho o Otávio tá num momento muito interessante, mas a verdade é que se o Cássio não tivesse machucado, eu acho que o Otávio nem... Por hierarquia, acho que titular, o Cássio continuaria. eu acho que sim. Inclusive, teve que
O Matheus Cunha teve que jogar alguns jogos, né? Pra ir tão mal, sair pro Otávio ter a chance. Ainda bem. Então, eu acho que aqui, pensando em Libertadores, pensando em mata-mata, eu acho que tem que contar um pouco a experiência, a vivência em jogos desse tamanho, de entender pressão, de saber jogar esse tipo de jogo. Então, eu vou desempatar aqui pro Rossi. Show. Ficou... Show. Não, porra. Show, volta maneiro. contra mim, então, show. Não, valeu. isso aí não. Show, valeu. Valeu, Eu tenho outros legal motivos, você. eu tenho outros motivos pra achar que a Thay é meu dedo, não é isso, não. Quais seriam? Quais seriam? Você briga muito Diga comigo. as Você pessoas. briga muito comigo. Eu? Vai. Não é verdade. Royal ou Fagner? Wallace. Rapaz, a gente tava conversando antes do programa começar aqui. A gente seguiu com o Royal, né? Não sei se O ele vai fazer Royal, isso. ainda tem esse ponto. O Leonardo Jardim e o Royal tem que agradecer aquele gol do Wesley ter saído, né? Porque se sai o gol logo de início ali, a má vontade que geraria já com o jogo dele na sequência seria enorme. E não acho que fez um jogo ruim, não, tá? Acho que o Royal fez um jogo ok com relação a isso. Tá melhorando? Acho que sim. Acho que tá melhorando. Eu ainda não tenho muita confiança com o Emerson Royal, não, sendo bem sincero. Acho o Varela bem mais lateral que ele, ainda. Aliás, o Varela fez uma baita Libertadores e final de Libertadores passado. O Fagner, quando sai o sorteio e o Fagner tá suspenso, eu falo, cara, vai perder muito o Cruzeiro. Porque o Fagner fazia uma ótima temporada até aqui, se recuperando, né? A gente já achava que o Fagner estava na descendente da carreira. E o Fagner volta a jogar num nível muito legal. E o William não estava bem. Nem um pouco bem. E o William, pra mim, fez até um bom jogo. Mas ele dá umas pichotadas. às Ainda vezes, o dá, William. Tô contigo, 100%. Eu vou de Fagner aqui. O Royal ainda não me inspira confiança. Acho que ele fez um bom jogo na ida, tirando o lance com 5 minutos de jogo, que ele larga o Wesley, poderia ter saído do gol. Mas eu ainda não tenho muita confiança no Royal, não. Vou de Fagner aqui. Tem uma... Acho que é no segundo tempo, uma hora que o Fabrício Bruno sai pra caçar alguém. E o William sai junto, e aí daqui a pouco nenhum dos dois volta e fica um buraco. Acho que às vezes o William dá essas pichotadas. Acho que o Fagner é... No caso dos dois aqui do Cruzeiro, acho que o Fagner dá uma segurança maior. E aí, Capeta? Eu acho que contra o Emerson Royal é um voto tranquilo, assim, pela sequência mesmo, pelo que o Fagner tem apresentado no Cruzeiro, pela segurança que trouxe pelo lado direito, pelas assistências que tem dado, pela participação no jogo. E o Royal não é um titular absoluto desse Flamengo. Acho que, no meu ideal, pelo menos, ele é reserva, porque eu acho o Varela um melhor lateral. Acho que fez um bom jogo na ida, assim como acho que o William não comprometeu e eu achei que seria o elo fraco do Cruzeiro. Então eu vou votar no Fagner pela constância. O Fagner é um baita lateral. Por anos, assim, foi voto automático de melhor lateral direito do futebol brasileiro. Já jogou a Copa do Mundo e deu uma sobrevida no Cruzeiro, né? Conseguiu recuperar a confiança, melhorar o nível de jogo. Então eu vou votar no Fagner aqui, acho que pra mim é tranquilo. Historicamente, nesses programas, as pessoas sabem que eu gosto muito do Fagner. Um dos meus protegidos, mesmo que muita gente não goste dele. Vai pro próximo. Ô, Capita, você sabe que eu gosto de você, né? Aí, ó. Pega esse voto pra você, então. Aí. Tesouro Se Fabrício seguissem Bruno. a risca a regra desse programa, que era um lá e um cá, não era pra eu começar esse voto. A real é essa. Pô, eu acho, assim, um duelaço, tá? O começo de temporada dos dois foi ruim e aquém do que foi a temporada passada, que foi muito boa, assim. O Léo Ortiz, ele só não ficou em mais seleções e mais discutido em nível alto dele porque ele se machuca na reta final. A temporada do Fabrício Bruno foi espetacular, chegou até a seleção brasileira, e os dois começaram mal, né? Um Cruzeiro que começou como um todo mal, o Léo Ortiz foi um dos caras que parece ter sido mais afetado pelo acelero da pré-temporada lá, que o Flamengo acabou mexendo. E acho que hoje os dois atingem um nível bom, muito bom de jogo. Estamos falando do mais alto nível de zagueiro no futebol brasileiro. E aí eu vou escolher o Léo Ortiz, porque acho que é um senhor jogador, assim, de construção, de saída de bola. Eu acho que ele consegue fazer tudo o que o Fabrício Bruno faz, assim, de jogo aéreo, de defender profundidade. Talvez o Fabrício Bruno seja mais rápido, né? O zagueiro mais rápido do Brasil. Mas o Léo Ortiz acho que tem mais qualidade para jogar, para construir, para fazer o time andar para frente. E muitas vezes o Flamengo precisa disso. Então eu vou votar no Léo Ortiz. Acho que o Léo Ortiz corre menos riscos também, né? O Fabrício Bruno às vezes corre Também. um pouquinho de risco. Ele é mais seguro, né? O Léo Ortiz. E aí? Vou de Léo Ortiz também. Vou de Léo Ortiz. O Fabrício... É um confronto muito difícil, né? A gente tá fazendo mano a mano hoje,
pra mim, 2 dos 3 melhores times do Brasil e 2 dos 3 melhores times da América do Sul. Sim. É muito difícil. Os 2 times titulares são muito fortes. No caso do Léo Ortiz, eu voto também por causa desse refino. Acho o Léo Ortiz um pouquinho mais refinado do que o Fabrício Bruno, que não pede isso pro jogo dele, tá? Sim, o Fabrício ele não tem essa vontade. E acho até que melhorou Sim, a capacidade técnica dele de saída de bola, etc. Essa visão de que ele não sabia sair pro jogo ficou lá atrás. Hoje ele melhorou nisso, mas eu ainda acho o Léo Ortiz mais zagueiro. Vamos pro próximo. Engraçado porque a gente falava muito do Léo Ortiz sendo seleção, né? No fim, o Fabrício Bruno teve chance, aí foi mal lá e tal. E o Léo Pereira acabou indo pra Copa. Contexto, né? E o Léo Ortiz não, que a gente acha Sim. por mais tempo, assim, falou no Léo Ortiz indo pra Copa. Você vai com quem aqui, deixa eu pensar, Valas? Aqui nós estamos falando do melhor zagueiro do Cruzeiro na temporada, tá? O Jonathan Jesus, o Fabrício Caio, tô com ele. Teve oscilações no início, o Jonathan, eu não me lembro de um jogo ruim dele, tá? Não me lembro mesmo de um jogo ruim do Jonathan Jesus. Ele me lembra no estilo de jogo, não tô falando na qualidade, tá? Ainda, porque ele ainda vai desenvolver o jogo dele. Mas ele me lembra um pouco o Juan, na ideia de jogo, de sair pro ataque, sabe? O Juan, lembra que o Juan ia muito tabelando? Ele pegava a bola, tabelava com o volante, partia, e eu acho que o Jonathan Jesus faz muito isso. Na identidade do jogo dele. Não necessariamente na qualidade. O Juan, nós estamos falando de um zagueiro aço durante muito tempo. Vamos ver se um dia ele chega lá, o Jonathan Jesus, mas na característica. E só que do outro lado também tem um outro zagueiro que não fez jogo ruim no ano, basicamente, ou praticamente não fez jogo ruim no ano, e tá no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro hoje dos zagueiros. O Léo Pereira foi pra Copa e quando você vai montar a zaga do futebol brasileiro hoje, ela tem o Léo Pereira. Os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje. Vai ter o Léo Pereira lá. Aí você vai escolher o outro que vai jogar do lado dele. Então, Léo Pereira. Mas o Léo Pereira... É isso aí, o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, né? Em sequência, assim, a dupla pra mim dos melhores zagueiros é ele e o Gomes, mas pode ter o Ortiz também, que tem mais qualidade pra sair jogando. Mas o Léo Pereira tá lá, então, assim, ele ganharia de qualquer zagueiro que disputasse com ele. Isso não é um demérito pro Jonathan Jesus, que faz uma ótima temporada. Inclusive, ele acho que fez o Fabrício Bruno melhorar também ao longo do ano, porque começou muito mal. Acho que tem a ver muito com o Jonathan Jesus, que ganhou a vaga, que tem qualidade para sair jogando, que tem coragem para jogar, e acho um ótimo zagueiro. Mas o Léo Pereira muito bom, né? Outra prateleira, assim, de zagueiro. Hoje, o Jonathan Jesus pode evoluir a ponto de bater no teto, mas... Léo Pereira. Léo Pereira. Bater no teto é bom. O problema é a altura do teto, né? E o bater Jonathan no teto Jesus... pode ser que ele esteja Verdade. até próximo de bater, não sei, mas não sei qual é a altura do teto. E o Jonathan Jesus é mais um dos jogadores que o Cruzeiro foi bem de olhar o mercado, foi no Ceará, né? Comprou barato e vai vender caro. Assim como fez com o Zé Lucas, né? Agora, recentemente. Léo Pereira, então, levou essa. Próximo. Acho que aqui não vai ter grandes questões, ô Capita. Vai você. A gente vai poupar tempo aqui Eu acho que sim, né? e vai votar em quem tá jogando, né? Assim, eu sou um grande fã do Alexandro. Tá? Acho o Alexandro... Da carreira. Da carreira, de tudo como um jogador e tal. Defendi convocação porque acho que é muito seguro. Mas ele convive com muitos problemas físicos. Inclusive, eu achei curioso o Flamengo renovar o contrato dele. 2 anos. Caio percebeu a maldade no meu comentário, isso que ele... Então, e ele é muito seguro, mas ele precisa jogar, assim, o critério, num geral e tal, acho o Alexandre mais lateral, mas assim, é até injusto eu não votar no Rojas, que chega pra substituir um cara que era muito bom, talvez o melhor, um dos melhores do futebol brasileiro, que era o Kaique Bruno, e chega e joga, né? Chega, veste a camisa, joga, e acho que vai bem, acho que foi muito bem marcado, e acho que o Leonardo Jardim até pensou no Plata pro jogo da ida, muito para travar o jogo dele, acho que até conseguiu, mas acho um bom lateral. Acho que o Cruzeiro foi bem na reposição e na velocidade da reposição. Eu vou votar no Rojas. Você também? Eu acho que talvez eu seja até um pouco incoerente com votos passados meus, porque eu não votei praticamente no Alexandro, desde que eu cheguei, mas dessa vez eu vou votar no Alexandro, cara. Sabe por quê? Menino, aí tu me jogou o comentário do Caio é perfeito, o Alex não tá jogando, e foi um argumento que eu usei praticamente em quase todos os votos com relação ao Alexandro. Mas eu tô achando o Rojas ainda muito... Tudo bem, tá iniciando, né, a trajetória dele de Cruzeiro, eu acho que mas é ainda bom achando um começo pouco dele. falta de confiança, assim. Achei o jogo da ida muito ruim, do Rojas, muito bem marcado pelo Plata e muito bem marcado ali pelo lado, mas achei ruim o jogo dele, senti o jogo de fato.
E aí, como o Rojas, pra mim, não tá bem ainda, e tá substituindo o Kaique, que jogava muito, o Alexandro, ele também não tá bem, o voto pra mim é nivelado por baixo, nesse momento dos dois. E aí eu vou no cara que já conquistou mais, jogou mais no grandes jogos, em outros momentos eu vou de Alexandro. Eu entendo, tem alguma coisa aí de experiência, né? Ah. Mas eu acho que ele tem muitas questões físicas na temporada. Ou desde a temporada passada, né? Ele já teve alguma coisa tipo Sim. de questão física. Ele volta pro Brasil também. É exatamente por isso. Eu vou com o Gabriel Rojas. Corritas. Rojas. Vamos começar o meio de campo. Vão ter bons duelos aí, tá? Então começa votando nesse. Pulgar e Lucas Romero. Eu achei que o problema do Cruzeiro no primeiro jogo poderia ser a suspensão do Fagner. E no final das contas, ela foi mais a suspensão do Lucas Romero, porque eu acho que o Mateuzinho fez um jogo ruim, podia ter sido expulso, para muitos deveria. Pra você, sim? Eu acho que sim. Pra você também? Eu entendo a decisão, acho que não é absurdo não expulsar não, por causa da raspadinha assim. O mesmo VAR da final da Liberta, né? Sim. Que não expulsou, que teve lances que ele poderia ter chamado pra expulsar e não expulsou. E assim, eu gosto muito do Lucas Romero porque eu acho que ele é um carregador de piano com qualidade. Então ele é um cara que bate em vários lugares do campo. Quer dizer, ele tá em todos os lugares. E parece que todo o rebote ou toda a bola que pinga no meio campo cai no pé dele pra jogar. E acho que ele vive um bom momento. Acho que o Cruzeiro vai elevar seu nível de jogo com a volta dele pro segundo, dele do Fagner, né? E o Mateuzinho também perdeu a bola que quase saiu o gol do Bruno Henrique lá, enfim. Isso. E o Pulgar, eu acho que voltou a atingir um nível bom, assim, muito bom. No jogo da ida, ele dá um carrinho no último lance, assim, pra tirar uma bola do Gerson, que é absurda. Fez um gol lá no outro jogo. Eu acho que é um bom duelo, nivelado muito mais pelo nível de qualidade de cima, assim, do que é um camisa 5, que consegue construir pra jogar e tudo mais. Mas aqui, pelo momento, eu vou votar no Lucas Romero. Eu não achei que o Mateuzinho fez um jogo ruim, não. Inclusive, Eu me deu achei. saudades Tá quando o com cara. Mateuzinho jogar. Eu fiquei na dúvida de quem votar aqui, tá? Eu mudei no último segundo. É? Eu ia votar no Pulgar. E aí, o que você faz? É bem difícil mesmo. Os dois próximos, né? O próximo, acredito que é Gerson e Jorginho. São votos... Enfim, mas a gente organiza pra daqui a pouco. O Pulgar volta a jogar muito bem, mas o Romero pra mim faz a temporada muito boa. Não tem oscilação, basicamente. É só quando ele se machucou. Então eu vou de Lucas Romero nesse momento e acho que tem um impacto que ele tem pro time. É isso. O time com ele e o time sem ele. Existe uma diferença grotesca. Existe um Cruzeiro com o Lucas Romero e outro sem. E o Pulgar, sim, ele é muito útil para esse Flamengo. Ele é um ótimo jogador. Mas eu não vejo esse nível de influência que ele tem comparado ao Lucas Romero no Flamengo, né? Por um outro contexto. Então, Lucas Romero vence essa. Próximo. E aí, ó, fala assim, ó. Cara, é um voto muito difícil. Eu acho que esse é o voto mais difícil na minha cabeça. Porque, em teoria, o Jorginho voto automático contra todo mundo, né? Mas ele não tá jogando bem. A volta da Copa do Mundo dele é uma volta do mundo que a volta da Copa do Mundo ele não tá bem. Ele ainda não tá bem nos jogos. Acho que ele fez um jogo melhor contra o Cruzeiro na ida do que talvez ele tenha feito, o que não quer dizer que foi estupendo o jogo. E o Gerson, talvez se você olhar o número de gols e assistências, você não vai ver o que o Gerson tá jogando. E eu acho que quando você fala sobre pilares do time, o Gerson também tá jogando muito futebol. Cara, é um voto muito complicado. Muito complicado. Eu vou de Gerson. Gerson? Tirar o band-aid. Assim, de verdade, eu acho que pra hoje e momento, o meu momento, tipo, da Copa do Mundo pra cá, eu não tenho dúvida que o Gerson tá jogando mais do que o Jorginho. Fato é, a influência que o Jorginho tem nesse time do Flamengo e o termômetro. A gente vai falar daqui a pouco do Matheus Pereira de ditar ritmo. Quem dita ritmo no Flamengo não é o Arrascaeta, é o Jorginho. É o cara que carimba toda hora, que faz a bola andar, até acho que foi bem marcado no primeiro jogo. E pra mim, o Gerson foi o melhor jogador do primeiro jogo, tá? Também acho. Tem o Arroio, que jogou bola pra cacete, mas acho que o Gerson foi o melhor. E a capacidade física do Gerson tá impressionante, assim. Ele não perde a bola, ele ganha praticamente todos os duelos, ele tem recuperado muitas bolas pro Cruzeiro e indo bater em lateral e recuperando bola de contra-ataque. Mesmo assim,
influenciando na construção, baixou para jogar muitas vezes na primeira partida e foi muito importante, acho que uma das grandes sacadas do Arthur Jorge. E a gente está falando de mais alto nível. O Jorginho, se a gente fizer no geral, ele vai, claro, ser o melhor volante do futebol brasileiro, pela qualidade que tem, por tudo que já apresentou. Mas eu acho que o Gerson é a briga lá, ele vai estar no pódio dessas brigas, com o Andrés, Gerson, enfim, e Jorginho. E aí hoje eu vou votar no Jorginho. Ou no Gerson, Gerson, tá. No Gerson. Eu achei que tava meio esquisito. Não, no Gerson. Então o Gerson vence. Tá com o próximo aí. Faltou eles no jogo da ida, não? Wallace, começa você votando. Faltou muito os dois no jogo da ida. O Matheus, acho que fez um jogo muito abaixo, inclusive em algum momento tentando cavar falta, pênalti, não vi muita necessidade disso durante o jogo, e ele estava meio apagado. O Arrasca também apagado, tem um lance, né, que é o lance que ele ganha do Matheus Henrique, e ele dá a bola pro Bruno Henrique dar assistência ali. Tem um quê de... O Arrascaeta tá melhorando, tá? Vejo um Arrascaeta mais confortável no jogo, ainda longe do ideal. O Matheus faz uma ótima temporada, mas faltou muito no jogo da ida. E aí, cara, pra mim precisa entrar o jogo grande para a quantidade de decisões grandes que o Arrascaeta teve na carreira dele. Precisa entrar a quantidade de jogo grande que ele ganhou, a quantidade de jogo grande que ele botou no bolso. E o Arrascaeta, pra mim, é o voto com relação ao Matheus Pereira muito por isso. Pode não estar no seu melhor momento, mas quando pro jogo grande, você não quer ter o jogador grande, que já ganhou coisa grande? Você quer, então Arrasca. Arrasca? Minha vida toda eu voto sempre no Arrascaeta, acho que contra quase todo mundo. Só que eu acho que o Matheus Pereira é do mais alto nível de jogador no futebol brasileiro, o sul-americano também. Ele é um cara que influencia muito esse time do Cruzeiro para jogar. Ele precisa que o Matheus Pereira jogue quase sempre. E o Matheus Pereira tem jogado quase sempre. Ele foi um pouquinho abaixo no primeiro jogo, mas acho que ditando o ritmo foi bem e no último terço foi mal. Muitas vezes bloqueado, muitas vezes tentativa de passe que não encaixou. E acho que o Arrasca ainda não tá no fino máximo, assim, da temporada. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? Passou por lesão, tal, até acho que chegou a fazer um final de primeiro semestre ali, até onde se machucou, tava bem. Mas eu preciso ser coerente com o momento, assim, e acho que o Matheus Pereira é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no ano, então eu vou votar no Matheus Pereira. Nessa aí eu vou pôr Arrascaeta. E aí eu acho que o Wallace foi no ponto, pra mim, fundamental ali, que eu já usei para outro voto anterior, que é tamanho de jogo, entender mais isso, ter mais vivência nessa parada. Eu acho o Arrascaeta no todo também mais jogador do que o Matheus Pereira. Acho que o momento é mais do Matheus Pereira. Mas no pacote eu sou muito mais Arrascaeta, entendendo a necessidade e acho que a evolução, que eu acho que ele tá entrando já nesse momento da temporada. Então eu vou de Arrascaeta aqui. Boa. Próximo. Samulino e o Wesley. E aí, capitão? Pô, o Wesley aguentou mais do que eu achei que ia aguentar no jogo da ida. Maneirinho, né? Chegou bem. A tendência é que ele seja titular desse time do Cruzeiro, assim. E vai funcionar. Os pontas funcionaram muito bem no primeiro jogo, até porque o Flamengo tentou proteger muito por dentro, né? E os pontas até conseguiram jogar. Acho que podia ter feito gol e tudo isso. Ponto. O Samuel Lino é a grande obra, assim, do Leonardo Jardim até agora no Cruzeiro é o Samuel Lino. No Flamengo. No Flamengo. É a melhora do Samuel Lino. É o Samuel Lino conseguir flutuar mais. Nem acho que fez um grande primeiro jogo, mas acho que ainda assim é um cara que tem muito arraste por dentro, muita aproximação, finalizou de fora, participa do jogo, mas é mais pelo contexto como um todo, né? A amostra muito pequenininha do Wesley no Cruzeiro e o Samuel Lino acho que tem jogado bem. Beleza, não fez um grande primeiro jogo, mas numa temporada, assim, acho que é uma boa temporada do Samuel Lino, principalmente depois da chegada do Leonardo Jardim. É o cara que ele conseguiu melhorar? E tem uma ideia de jogo, né? De trazer, às vezes, ele pra dentro, né? Sim. Pra jogar como pelo corredor central. Assim, o jogo da ida dos dois, pra mim, se equivale. Não acho que os dois tenham feito grandes jogos, nem jogos ruins. Do lado do Wesley fica o gol perdido, ali no início do jogo. Do lado do Samulino fica o drible que ele toma do Arroio, que na minha visão ali
talvez ele possa ter se precipitado pelo carrinho, mas poderia ter tido cobertura também, né? Não tem cobertura, Sim. ele toma o drible e fica muito fácil pro Arroio ali aquela situação. Então, tem um ponto do Lino, a gente pode dizer Sim. uma certa precipitação, mas não tem cobertura ali na hora que ele toma o drible. Então, pra mim, como se equivalem, e o Lino vem num bom momento, e o Wesley a gente não vê há muito tempo no futebol brasileiro, apesar de ter chegado bem, fazendo gol no Mirassol e etc., eu vou pelo momento, o global, né, do Lino. Então, tome voto para Semolino. Qual é o próximo que temos? Plata e Arroio, ou Wallace? Se você olhar o jogo da ida, você vai falar Arroio, por causa do belo gol. Perfeito. E ele fez um bom primeiro tempo também, no âmbito bom geral. Eu gostei do jogo do Plata também. O jogo do Plata, apesar de não ter tido uma grande chance, uma grande oportunidade, eu gostei do jogo dele e achei que ele influenciou muito o jogo do Flamengo vindo pra marcação também, recuperação e etc. O Arroio é um jovem que está se desenvolvendo, em via geral ele não seria titular do Cruzeiro, o Christian era o titular no primeiro semestre. Tudo bem que o Arroio pode jogar do lado esquerdo, do lado direito, enfim, mas o Christian era o cara pelo lado direito e o Christian foi vendido durante a Copa do Mundo. Veio o Gabriel Peck. O Gabriel Peck foi quebrado lá pelo Vitor Gabriel. Foi quebrado? Foi. Uma pena, não sei se acho que o Vitor Gabriel não foi maldoso, mas foi quebrado pelo Vitor Gabriel. E o Arroio acaba ganhando essa oportunidade pelo lado direito ali. Acho que Plata é um jogador mais experimentado. Plata é um jogador que a gente já viu em outros momentos sempre super importante para o Flamengo, com todas as críticas que se pode ter, mas já é um jogador mais experimentado, já foi importante conquista de Copa do Brasil, importante em outros momentos, então eu vou de Plata aqui. Leite. Pô, acho um voto difícil, porque, na verdade, assim, eu acho que seria um voto bem mais tranquilo no Plata, mas o que foi o primeiro jogo acaba gerando um pouco de dúvida pelo momento, assim, porque eu achei o Arroio um dos melhores em campo, muito bem, fez um golaço, mas acho que é mais isso que o Wallace falou mesmo, são dois jogadores que, por muitas vezes, vai irritar seu torcedor, a realidade é essa, porque tomam muitas decisões erradas, acho que o Arroio tem uma margem de evolução, talvez, Muito jovem, né? maior, 20 ser muito anos. jovem, e o Plata é um cara que se entrega mais pro time, muito importante, assim, faz um papel tático muito bom. Eu acho que se eu tivesse os dois, assim, eu preferia ter o Plata. Vamos ver se Plata que vem de fazer gol no Neuer, né, na Copa do Mundo. Você vê, todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer, que o pessoal fala. Você Na vê. Copa era o Neuer e o Plata fez o gol. Você vê. Vai, pra gente fechar. E ano passado era o Neuer e o Flamengo caiu no Super Mundial. Pedro ou Caio Jorge? Eu tinha curiosidade de fazer essa pergunta aí pro Leonardo Jardim. Porque ele queria, né? Deixa eu falar? Talvez ele te respondesse Caio Jorge. Talvez ele te respondesse Caio Jorge. Você tem essa curiosidade? Boa pergunta, tá? É uma boa pergunta, Você é uma não é? boa Então eu repórter. vou fazer pra você essa pergunta. Ninguém tá bem, né? No momento que a gente tá falando agora, volta da Copa do Mundo, apesar de que o Caio Jorge tá melhorando, né? O Caio Jorge, o primeiro semestre ele teve uma pubalgia, ainda tem, né? Porque que impactou muito o primeiro semestre dele. Pubalgia é difícil. Muitas dores. de Kaká, tratar. não foi? Teve a carreira praticamente Sim. acelerada, o fim dele. Muito O jogador. Arrasca sofreu muito Arrasca. tempo com pubalgia. Muito verdade. jogador. É movimento repetido, né? E o Caio, primeiro semestre, teve muitas questões nessa parte da pubalgia e ele claramente não estava bem, mas ao mesmo tempo você vê o Caio Jorge não estando bem, com 15 gols na temporada. E isso mostra o quão bom ele é pro cenário. Só que o Pedro, pra mim, ele é o melhor centroavante que tem no Brasil. Pra mim, o Pedro é o melhor camisa 9 que você tem no futebol brasileiro. Pra você ganhar do Pedro, no mano a mano, ele tem que estar mal. Acho que os últimos jogos dele não foram os melhores, mas ele voltou da Copa fazendo um grande jogo, sendo bom, mandando bem em alguns jogos. E o Caio Jorge também não tá no topo, né? Não é o Caio Jorge do topo. Então eu vou de Pedro. Você. O Caio Jorge tem tido um pouquinho de dificuldade na maneira que o Cruzeiro tá jogando, né? Às vezes tá ficando encaixotado, ele é um cara que gosta mais de espaço, no espaço curto ele não vai tão bem ou bem como vai com espaço para correr. Talvez se invertessem os dois centroavantes de time, funcionassem perfeitamente bem. O Caio Jorge jogando com o Leonardo Jardim no Flamengo e o Pedro com o Arthur Jorge jogando de 9 lá dentro da área. Eu acho o Pedro melhor que todo mundo, essa é a verdade, no futebol brasileiro. Inclusive, eu discordo muito da escolha do Leonardo Jardim pelo Bruno Henrique.
Eu acho que ele desenhou na cabeça dele um jogo que não aconteceu, que era um Flamengo muito para contra-ataque, velocidade. Pô, vou ficar espelhando bola pro Bruno Henrique, correr, dar mais intensidade, acho que beleza. Só que um jogo desse tamanho, você tem um cara com essa capacidade no seu time, eu acho que você tem que colocar para jogar. E o jogo até era um jogo mais pro Pedro, assim, um Flamengo que muitas vezes conseguia empurrar o Cruzeiro para trás e trabalhar no campo de ataque. Então, assim, fazia sentido você ter o Pedro no final das contas, que não entrou bem, é verdade. E acho que até o Bruno Henrique foi melhor que ele, gerando várias chances. Mas aí, nesse duelo, eu vou votar no Pedro e tô com o Alisson. Nenhum dos dois tá muito bem, assim. O Caio Jorge, ele teve uma chance, né? Que é aquele se desvencilha do Léo Pereira e cabeceia pra fora. Que ele tá no chão, né? Cabeceando praticamente. Eu tenho duas questões a fazer a vocês. Fosse Bruno Henrique ou Caio Jorge? Votaria no Caio Jorge. Você também? E a segunda questão, ela é apenas pra você. Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo. Você aceitaria uma troca elas por elas, Pedro Caio Jorge? Pedro Caio Jorge, não. Não. Pedro Caio Jorge, não. Gosto muito do Caio Jorge, mas aí eu vou sair um pouquinho do CNPJ e vir pro CPF. Pedro é um cara que é histórico pro Flamengo. Mas o Pedro não tava... Tá, mas pega o que o Pedro jogou em 22 pro Flamengo ser campeão da Libertadores, a semifinal que ele faz contra o Vélez e tal. Pra mim, eu sou muito Pedro. Pode ser que tenha gente nos comentários me xingando agora. Bota o técnico aí. Leonardo Jardim ou Arthur Jorge? Vou falar pra você. Fala pra mim. Pra mim, momento, é um voto de boa. É um voto de boa. No Arthur Jorge? Arthur Jorge. Desde que o Arthur Jorge chegou no futebol brasileiro, o Cruzeiro... Aí eu não sei quando que você tá vendo esse Mano a Mano. A gente tá gravando na quinta-feira, dia 13. Isso. O Cruzeiro é o time que mais pontuou no Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. 29 pontos. 13 de agosto. 13 de agosto, perdão. O Arthur Jorge tira o Cruzeiro da zona de rebaixamento, salvo engano, da lanterna. Último. Da lanterna. E o Cruzeiro já está em zona de Libertadores. Se não fosse o trabalho do Tite anteriormente, talvez esse time já estivesse no G3. Ou talvez esse time estivesse brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Arthur Jorge passa muito pelo trabalho desse treinador, para mim, excelente, que já ganhou no Botafogo e agora tem o trabalho dele no Cruzeiro. Já o Leonardo Jardim, vejo oscilações. Momento mais variado, que para mim faz o voto ser mais tranquilo no Arthur Jorge. E outro ponto sobre o Arthur Jorge. O time dele mudou. Ele perdeu o Kaique Bruno, ele perdeu o Christian, e aí trouxe o Peck, perde o Peck, ele perde o Sinisterra, que era o titular dele pelo lado esquerdo. Isso também conta na minha avaliação. Perfeito. Acho que o trabalho dos dois é quase ao mesmo tempo, né? Que acontece. O Leonardo Jardim é um pouco antes. E aí até meio equilibrado em números, de quantidade de pontos, que o Leonardo Jardim um pouquinho mais. Mas eu acho o trabalho do Arthur Jorge melhor. Até porque tinha mais coisa pra fazer. Era um Cruzeiro que parecia ter quase que largado a temporada, porque o trabalho do Tite era tão ruim que você não via muita margem de evolução para esse time, ou pelo menos naquele momento, né? Mas sabia que dava para melhorar. E o Arthur Jorge consegue voltar a fazer esse time jogar no modelo dele, num modelo diferente. O Cruzeiro tem muito volume de jogo, às vezes fica muito com a bola ou gera muito jogo até conseguir fazer um gol, isso é um pontinho de atenção, mas eu acho que o trabalho do Arthur Jorge no Cruzeiro é melhor que o trabalho do Leonardo Jardim no Flamengo, até porque o Leonardo Jardim pegou um Flamengo muito estruturado, futebolisticamente falando, né, e em capacidade técnica, de elenco e tudo mais, e oscilou bastante. Ainda não consigo ver uma super identidade do Flamengo do Leonardo Jardim e consigo ver a identidade do Cruzeiro do Arthur Jorge, até que consegue fazer esse time com peças piores que a do Flamengo, acho que numa qualidade um pouquinho menor, porque é o time do Flamengo melhor, atingir um nível muito bom. E pra mim é isso, o trabalho do Tite condicionou o Cruzeiro a não brigar pelo título brasileiro. E aí o Cruzeiro vai brigar muito forte nas Copas, eu acho que vai chegar bem, assim, Copa do Brasil, Libertadores, esse aí pode cair pra qualquer um dos lados, Galo, né? Nossa, mas mano, sim, esse confronto dessa loucura. mas acho que o Cruzeiro vai focar nas Copas. Eu acho o trabalho do Arthur Jorge melhor. O último mata-mata Cruzeiro e Galo saiu uma porradaria histórica, né? Foi a final do Mineiro, né? Meu amigo. E ano passado o Cruzeiro eliminou o Galo, né? 7-4 pro Flamengo, 7-5 se a gente contar o treinador. 7-4 no campo. Vocês têm duas opções aqui também para vir Não, pro vou 12º jogador, né? Eu acho que Tranquilo. é um só que vocês já sabem qual é. Vamos lá, então. 2-1.
Matheus Pereira. É, imaginei. Ou era Matheus Pereira ou era Caio Jorge, né? Sim. Tinha muito pra onde ir. Rossi, Fagner, Léo Ortiz, Léo Pereira e Gabriel Rojas. Lucas Romero, Gerson, Ascaeta, Plata, Samulino e Pedro. Treinados por Arthur Jorge. É, o meio campo ficou mais do Cruzeiro. Talvez. O ataque é todo do Flamengo e ali na defesa é mais zoneadinha a coisa. Vamos ver quem é que leva melhor e avança às quartas de final, Eu acho tá? que a gente vai ser assustadoramente xingado nesse programa. Você acha? Porque tu tá quente, a rivalidade, entendeu? Então, tá. discordo de tudo, entendeu? O pessoal vai discordar de tudo. Não. Tá. Xinga não, vai. Tchau, beijo. Até a próxima.